Com muita alegria estou aqui com vocês nesse domingo para a gente continuar estudando o livro de Gênesis dentro do nosso estudo maior, que é o Pentateuco. Lembrando que nós estamos agora terminando nessa aula Gênesis, mas teremos os outros 4 livros e você pode continuar na sua casa lendo cada um dos livros, estudando e vir para a SBD com mais entendimento, aprendendo mais, para a gente junto aqui compartilhar mais sobre o Pentateuco. Irmãos, eu queria orar para a gente iniciar, e eu queria colocar aqui a irmã Fátima, né? Eu vi informações que ela precisou retornar ao hospital, porque ela está em um tratamento de câncer, é isso? Tá. Sim. Então vamos orar. Sim. Vamos orar então pela irmã Fátima, pedindo pela vida dela, pedindo para que o Senhor a fortaleça nesse processo, que não está sendo fácil. Vamos orar então. Deus, muito obrigado, Senhor, por esse dia. Muito obrigado porque o Senhor tem nos dado o privilégio de podermos estar aqui, reunidos como seu povo, sua igreja, para aprendermos a tua palavra, Senhor. Nos ajuda a entendermos aquilo que vai ser ensinado aqui, aquilo que de fato o Senhor quer que nós aprendamos. Senhor, nos ajuda, porque nós somos limitados em tudo, Senhor. Precisamos da tua iluminação, precisamos da tua graça derramada sobre nós, senão nós não conseguiremos. Eu oro pela nossa irmã Fátima, peço que o Senhor a fortaleça, Pai, nesse momento de dificuldade, de luta, de sofrimento, que o Senhor esteja com ela em todo esse tempo e que ela possa sentir a sua presença, o seu consolo, a sua alegria, mesmo em meio a essas dificuldades, Senhor. Dê a ela aquilo que ela necessita. O Senhor sabe melhor do que todos nós aquilo que ela precisa, então derrama sobre ela. Ó Deus, eu oro também pela família, para que o Senhor dê sabedoria, graça, força, para que eles possam apoiar da melhor forma possível. Ó Deus, o Senhor é o Deus que move, Senhor. O Senhor é o Deus que faz todas as coisas. Nós queremos declarar que nós descansamos no Senhor e na sua boa vontade, Deus. Senhor, a Ti, a toda a honra e toda a glória. Nós Te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos continuar então estudando a palavra do Senhor. Nós estamos focados em Gênesis. Nós tivemos a oportunidade, então, na semana passada, o privilégio e a oportunidade de podermos falar até do conteúdo do capítulo 1 ao capítulo 5, né? E hoje nós vamos começar então o capítulo 6. E eu queria fazer uma introdução, na verdade uma recapitulação com os irmãos, do que nós falamos então no domingo passado. Nós então falamos sobre a criação e vimos na palavra do Senhor como o Senhor criou todas as coisas, a forma que Ele criou, e como o Senhor, Ele fez tudo muito bom em tudo que Ele criou, dando a nós o entendimento claro que o Senhor, em seu plano, em sua graça, Ele decide fazer um mundo perfeito, um mundo conforme o que lhe agradava. Porém, nós vimos também que o homem que Deus cria, o ser humano, bom, Ele dá a esse ser humano a liberdade de poder escolher entre viver no jardim de Deus ou comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, e a partir desse momento se tornar desobediente. E o que nós vimos nessa história, que o ser humano, por meio de Adão e Eva, comeu do fruto, né? Se tornaram rebeldes contra Deus. E nós vimos que essa atitude trouxe consequências, trouxe muitos problemas para nós que somos filhos de Adão, né? E também nós vimos na semana passada o proto-evangelho, que em meio aos juízos de Deus, ao esclarecimento de Deus daquilo que o homem tinha feito, da maldição que ele tinha trazido sobre a terra por causa do seu pecado, Deus também fala trazendo esperança através
do descendente que nasceria da mulher e pisaria na cabeça da serpente. Claro, a serpente morderia o seu calcanhar, mas o descendente venceria a serpente. Trazendo então, em meio à queda, a esperança e a redenção. Nós vimos também, na semana passada, as consequências imediatas, né, do pecado de Adão e Eva nos seus filhos, Caim e Abel, onde Caim, seguindo a desobediência do seu coração, matou o seu irmão Abel, né, de forma covarde, porque ele não gostou, que Deus se agradou mais da oferta de Abel do que a dele, né? Então foram esses os pontos que nós falamos na semana passada, e hoje então nós falaremos de Noé. Eu terminei falando para vocês sobre as gerações, né? Isso nós vemos no capítulo 5, né? Nós vemos a geração de Caim e a geração de Sete. E quando nós lemos esses textos, fica muito claro que existe uma geração, que existem homens que andam com Deus, que invocam a Deus, que é a geração de Sete. E existem homens que seguem o caminho do seu pai Caim, que é a geração de Caim. E nós vimos de forma bem rápida o contraste entre o sétimo da geração de Sete, que é Enoque, e o sétimo da geração de Caim, que é Lameque, mostrando esse contraste que Enoque era um homem que andou com Deus, à medida que Lameque foi um homem que, seguindo o passo do seu pai Caim, foi um assassino cruel. Então, isso nos mostra que o escritor, inspirado pelo Espírito Santo, está nos mostrando que existe uma dualidade, um contraste de duas descendências. Uma descendência que segue espiritualmente a descendência da mulher, onde vai vir o descendente futuramente, o descendente, Cristo, e a descendência da serpente, que segue o caminho da serpente, da mentira, do assassinato. Então há essas duas gerações. E Noé? Noé, ele é descrito então, ele vem da geração de Sete. Então, eu quero ver com vocês a descrição que Gênesis faz de quem foi Noé. Olha que interessante, está escrito aí na tela. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo, íntegro, entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus, gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Vamos lembrar de Enoque. Noé vem dessa geração. Enoque andou com Deus e Noé andou com Deus. Fica muito claro o autor mostrando para nós quem Noé segue. Noé segue os passos de Enoque, aquele que andou com Deus. E ele vive em meio a uma geração que é uma geração corrupta, que não obedece a Deus, que seguiram os passos de Caim. E é esse homem que nós vamos falar essa manhã. E hoje nós vamos ler alguns textos que o Senhor nos ajude, né, a olhar para a vida de Noé e nos vermos ali. Nos vermos também como o Senhor tem preservado nossas vidas, como o Senhor tem, de forma misericordiosa e graciosa, salvado as nossas almas, como o Senhor, podendo fazer qualquer coisa, porque Ele é Criador do mundo, Ele tem prerrogativa sobre a vida e sobre a morte, sobre a criação. Ele detém a sua ira por um tempo, a fim de nós não sermos destruídos, para que a sua aliança seja cumprida e haja salvação. Isso é maravilhoso. Eu estava lendo o texto e fiquei muito quebrantado, porque é impossível a gente não ficar feliz e se regozijar em um Deus que nos ama. Não porque somos bons, como nós vamos ver nessa aula, mas porque Ele é bom. Não porque Ele olha para os nossos planos e ele fica admirado com os nossos planos, mas porque o plano dele é admirável. E que a gente possa olhar para esse texto, para a vida de Noé, e enxergar essas coisas e sair edificado essa manhã daqui.
Vamos lá então. Eu fiz uma linha do tempo, dos acontecimentos, claro, de forma resumida, da vida de Noé. E vamos olhar então cada um desses blocos que eu dividi e enxergar, tentar enxergar. Quero desafiar você, olhar o que Deus está falando sobre ele em cada um desses blocos. O que você pode aprender sobre Deus olhando para cada um desses blocos que nós vamos ver agora. Primeiro, então, vamos falar sobre a maldade humana. Alguém poderia ler para mim versículo 1 ao versículo 4, capítulo 6, versículo 1 ao versículo 4. Outro, já deixa, por favor, aí, engatilhado aí, os versículos 6 e os versículos 7. E outro pode também ler do 8 ao 10. Mas vamos fazer na sequência e a gente vai olhando cada ponto. Quem conseguiu achar já pode ler, por favor. O que nós percebemos aqui que o autor está mostrando uma narrativa onde a maldade ela se multiplica. E vemos aqui o autor colocando que há uma mistura de gerações, um sincretismo entre dois povos aqui, ou dois tipos de pessoas, né? Os filhos de Deus e os filhos dos homens, né? Há algumas discussões do que seriam esses filhos de Deus e esses filhos dos homens. Existem três interpretações mais conhecidas sobre do que seria esse contraste. A primeira afirma que esses filhos dos homens seriam anjos de Deus caídos, que ao olharem as mulheres humanas, eles se afeiçoaram dessas mulheres e tomaram essas mulheres para si e tiveram filho com essas mulheres, e esses filhos foram gigantes. Então tem pessoas, teólogos muito bons até, que acreditam nessa interpretação sobre essa mistura entre anjos, seres angelicais e pessoas, né? Seres angelicais caídos, no caso. Uma segunda interpretação possível, que esses filhos dos homens seriam reis, filhos de Deus seriam reis poderosos. Eles pegam, as pessoas que acreditam nessa interpretação pegam o contexto da época que os reis eram chamados de filhos de Deus. O que o texto está querendo dizer então na interpretação deles? Os reis tomaram as mulheres comuns do povo e tiveram filhos. E esses filhos foram gigantes, guerreiros, poderosos. E a terceira interpretação é que esses filhos de Deus seriam os filhos, a descendência de Sete, como nós estamos vendo desde o começo. A descendência que ela segue invocando a Deus e andando com Deus. Por isso são filhos de Deus. E a descendência dos filhos dos homens são os filhos de Caim, aqueles que não seguem a Deus, por isso são filhos de homens, porque seguem os homens. São essas três maiores interpretações. Eu acredito na terceira, eu acho ela mais plausível, você lendo o texto comum, lendo o texto, você enxerga isso, principalmente baseado no contexto que a gente teve na semana passada, sobre esse contraste de gerações, de descendentes, né? Porém, eu não afirmo categoricamente que as outras duas não são verdades, né? Eu só acredito que essa é mais plausível de acreditar. Então, pensando que essas duas gerações, esses dois descendentes, grupos de descendentes, são de Sete e de Caim, a pergunta que fica, mas e esses gigantes? Quem são esses gigantes? Porque a explicação dos anjos com
homens leva a pensar que nasceram gigantes, pessoas superpoderosas, vamos dizer assim. E, certo, uma tradução possível pode ser gigantes, mas pode ser também uma tradução, pode se traduzir também como guerreiros, ou bárbaros, ou valentes. Então você pode traduzir também essa palavra gigante com essa conotação também, né? Então, na crítica textual, tem pessoas que defendem até mesmo essa interpretação, essa tradução, no caso. Então, e uma pergunta que eu quero deixar para vocês, né? Vamos lá. No dilúvio, eu vou falar disso mais tarde, tá? Mas no dilúvio, morre todo mundo? Menos Noé e sua família. Mas o restante morre. Vocês concordam com isso? Todo mundo da terra morre? Tá. E aí depois a gente vai lá para Davi. E tem o que lá com Davi? Na história de Davi tem o quê? De onde que eles vieram? Então os nefilins continuaram tendo relações. Não faz sentido, tá vendo? Não faz sentido falar que os gigantes são por causa dos nefilins. Não faz sentido, porque gigantes sempre houveram na história. Não só na história de Davi, na história de reis você vai ver outros gigantes. Gigantes até maior que Golias. Um gigante maior que Golias. Então, não faz sentido pensar que os gigantes vêm por causa de uma mistura de anjos com pessoas. Tá. Eu trouxe um argumento só, né? Tem outros argumentos, mas eu não quero me estender porque não é o propósito da aula. Mas eu confesso que tem professores muito bons que acreditam nessa visão e eu super respeito, né? Então nós temos essa questão das duas descendências, e elas então se misturam. E há aqui não só uma questão de sangue, há uma questão de crença também. Há um sincretismo entre o que os filhos de Deus creem e as filhas dos homens creem. Na verdade é o contrário, né? Os filhos dos homens creem e as filhas de Deus creem. E há essa mistura de crença entre eles. O que o texto está querendo dizer? Pensa comigo. O que ele está querendo dizer pontualmente para a gente? Ele segue falando da descendência de Sete, pessoas que invocam a Deus e andam com Deus. Fala da descendência de Caim, pessoas que não amam a Deus, não andam com ele e desobedecem, são rebeldes. E agora há uma mistura. O que ele está querendo dizer? Respondam para mim, quem quiser responder. Desobediência. Tem uma outra palavra que não sei se vocês... Eles estão se misturando as duas. O que eu vejo aqui é o panorama do caos, né? É o panorama do caos. Existem pessoas que fiéis a Deus, descendentes, e outras pessoas que não são, e eles estão se misturando as crenças. O que ele está querendo mostrar para nós é um ambiente de desespero, gente. É um ambiente de caos. Um ambiente onde a maldade ela está impregnada em todo lugar. Ele quer mostrar para nós que as pessoas, os seres humanos estão envolvidos de uma tal forma que não tem como agora, não, esse aqui se manteve desse jeito, esse aqui se manteve daquele jeito. Não, essa família se manteve assim. Eles estão misturados. A maldade tomou conta da humanidade. Esse é o ponto. Vamos então olhar para o versículo, nós não lemos o versículo 6, 5 e 6, né? A gente não leu. Vamos olhar então a partir do versículo 5. O que eu falei agora, o texto está mostrando para nós, se multiplicou a maldade. Essa mistura, esse sincretismo, é um sinal desse crescimento da maldade.
Deus então olha para uma humanidade vinda de Adão, caída, que é má. E não só de uma forma estável, mas cresce a cada dia e se multiplica a cada dia a sua maldade. Pense uma coisa comigo. Qual é o limite da perversidade humana? Agora eu quero que você pense nos jornais que você assiste. Quem assiste aqueles jornais, eu não sei se, eu não estou assistindo mais televisão quase, né? Cidade Alerta, esses jornais que falam sobre crimes, né? Lembre desses jornais. E eu quero te perguntar, qual é o limite da perversidade humana? Até onde o ser humano pode chegar em sua perversidade? Se ele for deixado por si só. Vocês conseguem achar um limite? Você entende aqui? Pode falar, irmão. Sim. Sim. É um, sim. E é um contraste bem interessante para nós percebermos isso, né? Existe uma maldade que ela é uma perversidade que ela não tem limite. Mas ao mesmo tempo, nós vivemos em um mundo controlado por Deus. Um mundo onde Deus, em sua soberania, ele segura a maldade para que ela não chegue no seu ápice, a fim de que nós possamos viver ainda aqui nessa terra. Porque se Deus deixar o homem por si só, em todas as coisas, seria impossível a gente viver aqui. Vocês concordam? Então Deus, em sua graça, ele retém sim. Nós chamamos isso na teologia de graça comum, né? O Senhor, na sua graça comum, ele segura a perversidade a fim de que não esteja no seu ápice. Mas o ponto que eu queria pôr para vocês aqui, eu quero levar vocês a esse pensamento mesmo. Existe um mundo que caminha e multiplica para a maldade na época de Noé. E a perversidade chega até Deus, ao ponto de Deus se arrepender de ter criado o ser humano. E eu quero que vocês comigo pensem sobre isso. Deus se arrepende de ter criado o ser humano ao ver a maldade se multiplicar. Quão pesado e quão sujo, quão feio é essa maldade diante dos olhos de Deus. A ponto de Deus falar, não, eu não devia ter feito isso. Porque isso aqui é tão sujo, tão pecaminoso, tão imundo, que eu não quero. Gente, refletir sobre o peso do pecado é importante. Refletir como o pecado, como Deus vê o pecado e como o pecado é danoso, a santidade de Deus nos faz reconhecer com mais poder, com mais força aquilo que Cristo fez por nós. Porque quando Cristo nos veste de sua justiça, ele aplaca também a ira de Deus sobre nós e nos torna aceitáveis diante de Deus. Mas ele aplaca, ele nos veste, a gente não está bonitinho. Nós estamos leprosos, sujos, pecadores, perversos, e ele nos reveste. Há uma mentalidade hoje em dia, você vai perguntar para as pessoas, não, eu sou bom, eu faço isso, faço aquilo outro, eu cumpro os 10 mandamentos, eu vou para a igreja. Muitas pessoas, se vão conversar lá fora, elas falam que creem em Deus, não vão em igreja nenhuma, não se importa, mas elas acreditam que são pessoas boas. Elas acreditam que elas estão corretamente vestidas diante de Deus. Mas não, é assim que Deus vê o pecado. É assim que Deus vê o pecado, tanto que a Bíblia fala em Efésios que aqueles que não estão em Cristo continuam como filhos da ira. Porque é assim que o Senhor vê. A ponto dele olhar e eu me arrependo. Agora a pergunta, Deus se arrepende mesmo? Deus, ele não sabia? Como que ele se arrepende? Alguns ateus usam esse texto para argumentar que a Bíblia é incoerente, tem erros e tal. Irmãos,
é muito simples. Aqui está usando um artifício literário. Né? Um artifício literário. Como que nós vamos comunicar sobre um Deus que é transcendente, que em muitas coisas é complexo, e nós vamos falar sobre ele? Nós precisamos falar de Deus na linguagem humana. Não existe outra linguagem para falar. As palavras que nós usamos para falar sobre Deus são as palavras humanas. E quando nós colocamos arrepender-se, a gente não pode atribuir arrependimento da mesma forma a Deus, da mesma forma que a gente atribui a nós, como aquilo que a gente fez e depois falou, nossa, eu pisei na bola. Não, não pode ser assim. Deus não é assim. Como nós devemos olhar para essa palavra então? Nós devemos olhar para essa palavra como uma comoção de Deus, uma indignação de Deus muito forte. Não de algo que ele não sabia, de algo que ele sabia. Mas ao ver o ser humano vivendo naquele pecado, ele se indigna. Isso é se arrepender, atribuído a Deus. Sim. 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 O que nós precisamos entender é que Deus, quando nós falamos de sentimentos atribuídos a Deus, a gente está falando de algo que pode ser análogo, a palavra melhor é análogo ao ser humano, mas não é completamente igual ao ser humano. Né? Então, assim, como Deus muda? Né? Mas Deus não é imutável? Ele muda, mas ele muda em outros aspectos. Né? Não é no sentido que Deus ele é instável, vamos dizer assim, ele está toda hora mudando de pensamento. Não, Deus não é assim. Mas ele existe uma característica, o pastor Elias colocou bem aqui, onde ele, na sua dispensação, nos seus decretos, ele decidiu agir assim. E nesse aspecto, ele muda. Ele muda conforme a direção da sua própria vontade. Não que ele não sabia, ele sabia. Então, qual é a percepção? Deus está fazendo aquilo que ele sempre quis fazer. Mas em nossa percepção, possivelmente nós entendemos como mudança. Entendeu? Então, a grande questão nós estamos falando de um Deus que é muito grande, gente. E o que nós precisamos entender é que quando nós falamos, nós vamos ser sempre limitados. Limitados à palavra para explicar sobre esse Deus. E a teologia tem feito vários esforços. E ela continua limitada. Né? Então, nós falamos, mas falamos daquilo que o Senhor tem nos revelado, sabendo que a gente não sabe todas as coisas. Um dia saberemos, talvez, se for a vontade dele, não todas as coisas, mas mais coisas, né, sobre ele. Irmãos, vocês entenderam o ponto? A maldade, então, está grande. Deus, então, está indignado. E ele, então, decide fazer um juízo. E ele diz no versículo... A gente não leu o 7 ainda? Não, né? Já lemos? Disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, homem e animal, répteis, aves do céu, porque me arrependo de havê-los feito. Quem achou o 8, por favor, leia o 8. 8 e 9. 8, 9 e 10. Ah, irmãos, isso aqui é muito legal, né? Então ele está falando da maldade que se multiplicou. Aí Deus fala, então, qual é o juízo que ele vai dar no versículo 7. Então, a partir do versículo 8, 9 e 10, nós vemos o quê? 7, eu vou lançar o juízo. Porém, Noé
achou graça diante do Senhor. Que bênção, né? O nosso Senhor é justo, o nosso Senhor é criador, o nosso Senhor tem a prerrogativa da ira, que pode destruir todas as aves, animais, pessoas da terra, mas ele olha e ele fala: eis uma família, eis uma pessoa que me agrada, Noé. E a partir então de Noé, haverá salvação, haverá redenção. O que é isso aqui? É o Evangelho? É o Evangelho? Lá no proto-evangelho, 3:15 de Gênesis. E nascerá um descendente da mulher. Descendente da mulher. O que Deus está fazendo aqui? Ele está cumprindo a sua palavra. Porque se todas as pessoas morrem, de onde virá o descendente? Se todo mundo morre, até a família de Noé, não haveria descendente, e Deus não cumpriria a sua palavra do descendente que pisaria na cabeça da serpente, destruiria o mal, venceria o pecado. Deus está falando: eu puno a maldade, eu puno a injustiça, mas eu mantenho a minha aliança com vocês. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. O Deus que ele olha para nós, faz uma aliança conosco e cumpre essa aliança. Noé, então, é esse homem que Deus separa. Porém, Noé, ele gera 3 filhos, né? Ele gera Sem, Cã e Jafé. E é bem destacado isso no texto, né? Porque, como nós vamos ver, Sem, Cã e Jafé e suas esposas e a esposa de Noé entram na arca. Então, essa família será preservada por Deus no dilúvio. É engraçado que eu estava procurando se algum texto, se alguma parte no Novo Testamento, Antigo Testamento, falava sobre a justiça da família de Noé. Eu não achei. Só fala que Noé é homem justo e íntegro diante de Deus, mas não fala da família dele. Essas pessoas que entraram com Noé na arca, elas entraram por causa de Noé. Noé era um homem justo e íntegro diante de Deus. Aqui eu vejo de novo o Evangelho. Não há uma justiça nessas pessoas, mas Deus atribui a Noé a justiça necessária para a salvação. É como nós. A gente não merece entrar na arca da salvação. Mas alguém que é justo, íntegro e anda com Deus, Cristo Jesus, nosso Senhor, ele sim é justo, e por meio de Cristo nós somos salvos. Vamos lá que tem que continuar, né? Mas está muito bom. Mas vamos continuar então. Construção da arca. Vamos falar um pouquinho da construção da arca. Então deixa aberto aí, a partir do versículo 11. Alguém pode ler o versículo 11 e versículo 12, por favor? Então 12, né? 11 e 12. Isso. A terra estava corrompida. É isso mesmo, né? Ela leu. É isso mesmo. A gente falou desse texto. Deus, então, aqui está anunciando o dilúvio, né? Então, Deus, a partir do versículo 13. A partir do versículo 13, eu coloquei aqui. Errado, na verdade. Era do 12, na verdade, até o 13 mesmo. A irmã acertou, viu? Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência, e eis que farei perecer juntamente com a terra. Aí sim, versículo 14: faze uma arca de cipreste
e nela farás compartimento, e farás de betume por dentro e por fora. E aqui ele então fala da descrição da arca. Irmãos, Deus, vamos lá, quero que vocês pensem, o raciocínio do autor, o Espírito Santo, inspirando o autor. Maldade se multiplicou. Aparece então um personagem que Deus olha para ele e Deus o declara justo a fim de que ele e a família dele seja salvo. Noé. Agora Deus está reafirmando que ele vai destruir, então pede a esse Noé que ele construa uma arca. Essa arca servirá como o ambiente da salvação, tanto da família de Noé, como dos animais que Noé irá colocar na arca. Deus está provendo então a salvação. Quando nós olhamos para a arca de Noé, tem muitas pessoas que caçoam, né, da arca de Noé como se fosse uma piada, né? É impossível ter criado uma arca assim, é possível ter acontecido desse jeito. Como colocar tantos animais lá dentro da arca, né? Vocês já ouviram essas conversas já, né? E pessoas desacreditam que essa história é real. Principalmente quando se fala da arca em si. Quero ver com vocês aqui, ó. Olha o tamanho da arca. Vocês, crentes no Senhor, olha o tamanho dessa arca aí. Você acha possível, muitos e muitos anos antes de Cristo, sem serrote, sem martelo, sem marquita, o ser humano fazer uma arca dessa? Desse tamanho? Vocês conseguem ver as medidas lá? 133 metros de comprimento, 22 metros de largura e 13 metros de altura. E aí? Será que os ateus estão certos? Né? De fato, não tem como. E ainda colocar um monte de animal aí dentro. Sabe o que os ateus eles têm? E é a principal causa deles serem uma piada nesse sentido. É porque eles consideram e contrastam sempre olhando ser humano por ser humano. Mas quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos que quem manda construir a arca? Deus. Deus está por acaso fazendo alguma piada com Noé? Brincando com Noé? Eu sei que você não vai conseguir fazer, Noé. Mas tá aí. Ou faça uma miniatura disso. Não. Se Deus ele está dando a engenharia, se ele está dando todo o tamanho da arca, irmãos, como Deus não vai dar capacidade? Não faz sentido. Nós pressupomos um Deus poderoso. Nós olhamos para isso e damos risada disso, porque falamos, para o nosso Deus, isso não é nada. Para o nosso Deus, isso não é nada. Ele pode fazer todas as coisas. Ele pode chamar cada um dos animais pelo nome e falar para esses animais entrarem na arca. Sem problema algum, porque Ele é Deus, Ele é dono desses animais. Ele pode fazer com que a família de Noé tenha todo o necessário para construir essa arca. E eles tiveram tempo para construir essa arca. Não foi do dia para a noite. Se eu não me engano, ele começou a construir com 500, ele terminou com 600 anos. Se eu não me engano. A gente ri, porque sabe que o nosso Deus é grande. E para ele isso não é nada. O que é uma arca para o nosso Deus? Essa é a arca que construíram lá nos Estados Unidos. Tem um tem um parque lá nos Estados Unidos, bíblico, né? E eles construíram uma arca em tamanho real. Isso que está embaixo da arca são pessoas, tá? Olha o tamanho. Eu olho para isso e eu não tenho como desacreditar. Eu só acredito mais. Eu só acredito mais quando eu olho para uma coisa dessa. Porque eu falo, nossa, como o nosso Deus é poderoso. Como Ele é poderoso. Eu quero que vocês sintam também a mesma coisa. Não vem descrença em nossos corações. Pelo contrário, a crença aumenta ainda mais. Porque o nosso Deus é poderoso. Mas a gente precisa caminhar, né? Então vamos para o dilúvio. O episódio do dilúvio. O dilúvio né? Choveu por 40 dias e 40 noites, cobrindo a terra, destruindo toda a vida fora da arca. As águas recuaram após 150 dias e a arca pousou no monte Ararat.
Os textos aqui são um pouco longos, né? Então, eu vou resumir aqui para a gente poder passar para o próximo bloco. Então, o que acontece? No capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 16, Noé entra com sua família na arca junto com os animais. Então, há esse movimento deles irem para a arca. O dilúvio está prestes a acontecer. Depois, a partir do versículo 11, versículo 12, a chuva começa. Depois, nós vemos que todos, exceto os que estavam na arca, morrem. Versículos 23 e 24. E a pergunta é, todos morreram no dilúvio? Tem gente que não concorda com isso. Tem gente que só acredita, uma opinião forte até, em alguns meios acadêmicos, que o dilúvio foi local. Que aqui, terra, é o mundo conhecido deles. Então, as pessoas que morreram eram as pessoas que estavam ali vivendo naquela região de Noé, e para eles era o mundo todo, era a terra toda. Isso. Pessoas vendendo coisas para Noé e sua família, né? Mas é a visão mais liberal, né? Mais liberal, na minha opinião, sobre esse texto. E aí? Estou perguntando para vocês. Quem está falando? Todos os seres. E todos é todos? Acho que no bom português, todos é todos, né? Isso. Limita. Isso. Vamos lá. 6 argumentos para acreditarmos que o dilúvio foi um dilúvio global e matou todas as pessoas e todos os seres que Deus declarou no texto. Eu vou ler, tá? Porque para a gente poder adiantar. Diz assim, o primeiro argumento é textos bíblicos. Gênesis 19, 23, foi o que a irmã leu. Usa a linguagem universal, indicando que o dilúvio cobriu toda a terra. Segundo argumento, a aliança de Deus. A promessa de nunca mais destruir toda a carne implica que o dilúvio foi global. Que contraste legal, né? A promessa é que Deus não destruiria mais toda a carne. Se Deus só destruiu uma parte, qual o sentido dessa promessa de Deus? Não faz sentido. Terceiro, necessidade da arca. Se fosse um dilúvio local, Noé poderia migrar, a arca seria desnecessária. Será que ele não teria tempo, desde quando Deus falou para eles migrarem para uma área que não ia ter o dilúvio? Quarto, tradições culturais. Muitas culturas ao redor do mundo têm lendas de grandes dilúvios, sugerindo um evento global. Só vou terminar esses dois. 5. Evidências geológicas, depósitos de sedimentares e fósseis podem indicar um grande evento aquático global. 6. Julgamento universal. O dilúvio foi um julgamento divino sobre a humanidade inteira, não apenas uma região. Vocês concordam? Deus, então, dá um decreto e um juízo sobre a humanidade inteira. Como eu posso acreditar, então, que um grupo de pessoas que não estavam nessa região de Noé foi salvo, sendo que o atributo, o requisito, foi Deus atribuir Noé justiça para ele entrar na arca. Então, aquelas pessoas não precisaram disso? Não faz sentido. Vamos tomar café e a gente continua daqui a pouco. Tá aqui. Pessoal, tá. Som. Pessoal, eu vou reiniciar então nossa aula. A gente tem alguns minutos e tenho o desafio de terminar o conteúdo com vocês, né? Vocês estão me ouvindo? Tá ligado? Som, tá ouvindo? Som. Som. Estão me ouvindo? Você sabe aqueles? Acho que eles desligaram lá. Estão me ouvindo?
Estão me ouvindo? Vamos continuar. Eu trouxe então 6 argumentos a favor do dilúvio universal. E agora então a gente vai para o fim do dilúvio. Então, rapidamente, abra sua Bíblia. Uma pessoa leia versículo 1, versículo 2 do capítulo 8. Outro já fica engatilhado aí de ler versículos... Deixa eu ver aqui. Versículos 9 a 12. Não, desculpa. 9 a 13. Então, 1 e 2, 9 a 13, por favor. Quem achou 1 e 2 pode ler. Então, o que nós estamos vendo aqui? 40 dias e 40 noites choveu, teve o dilúvio. Mas agora nós estamos vendo o fim do dilúvio. E o personagem que nós vemos parar o dilúvio é o Deus que começou o dilúvio. Então, ele então... olha que interessante. Lembrou-se Deus. Né? Esse lembrar, né, quando você vai fazer um estudo da palavra... Esse lembrar, ele tem um entendimento, uma conotação no sentido de visita. Deus, então, ele lembrou porque ele visitou, ele olhou a situação, né? É muito interessante que esse mesmo verbo é encontrado em outras partes do Antigo Testamento. Essa ideia teológica de um Deus que olha, um Deus que visita, vê a situação. E por isso ele se lembra. Não que ele esqueceu que ele tinha mandado o dilúvio, mas ele visitou Noé e sua família. E ele visitou com graça, ele visitou para dar fim, então, ao dilúvio, que nós entendemos que é o juízo de Deus sobre a humanidade. Agora, quem ficou com os versículos, capítulo 9, versículos de 9 a 13, por favor. Isso. Isso, né? É o 13. Então Deus faz cessar o dilúvio e Deus estabelece uma aliança com Noé, e essa aliança contempla toda a criação, homens e animais e a criação no geral, de não destruir mais a criação com um dilúvio. Essa é a aliança que Deus faz com Noé. Só quero que vocês percebam uma coisa. Vamos voltar lá para o capítulo 8 e ler o versículo 21, versículo 21 do capítulo 8. Alguém leia, por favor.
Deus, então, como nós lemos no capítulo 9, ele estabelece a aliança. Porém, no capítulo 8, ele faz a introdução a essa aliança. Noé fez um sacrifício, esse sacrifício foi agradável a Deus. Então, Deus, a partir desse momento, ele vai estabelecer a aliança com Noé. E essa aliança de não destruição da criação que Deus faz é uma aliança incondicional. Olha que interessante, a irmã leu aqui. Deus falou, aspirou o cheiro suave e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem, desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo ser vivente como fiz. Quando Deus então estabelece que ele não vai mais amaldiçoar a criação por causa do homem, ele não está argumentando e falando, eu não vou fazer isso porque agora eu purifiquei a terra, agora eu escolhi uma família, que dessa família vão vir pessoas santinhas, que vão fazer tudo certo, e por isso, porque eles vão fazer tudo certo, eu não vou destruir. Deus antecipa e já fala, eu vou fazer, eu não vou destruir. Mas não é porque eles vão fazer tudo certo, não é porque a maldade vai parar, porque vai continuar a maldade. O desígnio do coração humano vai continuar depois do dilúvio. Mas mesmo assim, eu não vou destruir. E eu coloquei ali, né? A graça que impede a destruição. Deus, ele não olha. Ele não olha e diz, agora sim, está tudo purificado. O homem caminha e eu impeço. O homem faz certo e eu impeço. Ele está falando, pela minha vontade, pelo meu desejo, pela minha ordem. Porque eu sou Deus, eu não vou destruir. Embora vocês vão continuar rebeldes. O Evangelho. O Evangelho que nos mostra um Deus que olha para nós e sabe que se ele fizesse um pacto conosco, Jonatas, vem aqui, vamos fazer um combinado nós dois? Você faz tudo certo e eu não te mando para o inferno. Sabe o que ia acontecer nessa história? Quando Deus saísse, o Jonatas ia fazer tudo errado. O Jonatas já nasceu no pecado. Por isso Deus, ele intervém e fala, eu preciso mostrar para você que eu não dependo do que você faz para ter bom humor, ou mau humor, ou ira, ou justiça, ou bondade. Porque o que me faz fazer o que eu faço sou eu mesmo. Eu decido. É sobre o meu caráter. É sobre quem eu sou. E não sobre quem você é. Ao mesmo tempo que isso é interessante, é terrível, né? Porque mostra Deus olhando para o coração do homem e falando, o coração dele é mau e ele é inclinado. Ele vai fazer aquilo que é mau. E é o Deus justo, todo-poderoso. O Deus que pode mandar um dilúvio e matar todos da terra. Mas esse Deus, ele surpreende, porque ele diz, não, eu não vou destruir. Por causa da minha aliança, eu não vou destruir. E perceba que essa aliança com Noé está condicionada a Gênesis 3,15, a vinda do descendente. Então Deus, fazendo com o seu plano, lá de Gênesis 3,15, continua e progrida. Vamos refletir sobre essa graça que impede a destruição. Quando nós, possivelmente em algum momento da nossa vida, levantarmos as nossas mãos e dizer, Deus, o Senhor não está sendo justo, ou nós ouvirmos isso de alguém, lembre disso, do que você e eu merecíamos. É Deus que por sua graça que impede, porque se fosse por nossa justiça, estaríamos destruídos. Mas Ele nos mantém por meio do descendente que é Cristo Jesus. Ele é justo. E nós não podemos nem levantar nossos olhos aos céus para dizer tamanha barbaridade como essa. Ele é justo.
e justificador. Vamos lá. Eu vou voltar aqui um slide, só para não passar batido, antes da gente entrar na Torre de Babel. Fazer aqui uma menção. Então, o que acontece? A aliança, depois há uma repopulação da terra, através de Noé e seus filhos. E então a terra, Noé, ele recebe então a mesma ordenança que Adão e Eva recebeu no jardim de multiplicar e encher a terra. E através da sua família eles fazem isso. E Noé, então, no final da sua vida ali, né? Na verdade, assim, perto do final da sua vida tem um episódio do filho Cã com Noé, onde há a maldição de Noé sobre seu filho, porque seu filho viu a sua nudez. Né? E aqui é uma discussão real sobre o que seria ver a nudez do pai, se ele só viu a nudez visualmente, se ele viu e caçoou do pai, se ele viu e brincou com o pai, sei lá. Outros acreditam que há uma conotação mais forte, porque ver ali seria algo dele não só ter visto, mas ter agido em relação ao pai dele, de uma forma maliciosa. Então há interpretações nesse sentido, do que seria Cã ter visto o pai dele nu. E por que o pai dele amaldiçoa tanto ele como a sua geração, né? Vamos lá. Torre de Babel. Vamos para o capítulo, então, 11. A gente, então, vai ver os descendentes aqui no capítulo 10, os descendentes de Noé e seus filhos, a descrição tanto das pessoas como para onde eles foram. Isso é bem legal, depois você pode ler com calma, para ver como que o mundo foi povoado, repovoado a partir de Noé. E no capítulo 11, então, encontramos a famosa história da Torre de Babel. Vamos lá. Gênesis 1, 28. Diz assim: Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. Para quem Deus disse isso? Adão e Eva, né? Abençoou Deus a Noé e seus filhos, e lhe disse: Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Deus disse isso para quem? Noé. Perceba o paralelo. Há uma ordem clara de Deus que ele deseja que os seres humanos se multipliquem e encham a terra, ou se espalhem pela terra. Vamos lá então. Capítulo 11, versículo 4. Alguém pode ler para mim, por favor? Opa, peraí. Não seremos espalhados? Ah, entendi. A senhora pode ler de novo, por favor? O que tem de errado nesse versículo, nessas frases? Deus mandou encher, se espalhar sobre a terra, ser fecundos, multiplicar e se espalhar, certo? E eles falaram o quê? Não. Então, vamos pensar, são os descendentes de quem aqui? Os descendentes de quem? De Noé. Vocês concordam comigo? Que é o descendente de Noé? Tem outros descendentes de outras famílias? Não, porque morreram, né? O pessoal morreu. É de Noé. E o que eles estão fazendo? Eles estão olhando e falando: não, nós queremos, porque nós falamos a mesma língua, todos nós, queremos estar juntos, não vamos nos espalhar pela terra. Para quê? Qual é o motivo? Qual é o motivo disso? A gente vai construir uma cidade e uma torre, cujo chegue até os céus, e tornemos o nosso nome famoso. Olha que coisa, né? Eles saíram do dilúvio, houve uma purificação. Agora os filhos de Noé, aqueles que na esperança literária, imaginária, agora no filme vai acontecer isso, essa família vai ser fiel e vai acontecer tudo certo. Não.
Olha aqui. Esse é o retrato. Eles então decidiram se rebelar contra Deus, construindo uma cidade e uma torre a fim de que o nome deles fossem célebres, né? Ou famoso em outras traduções. Aqui está um exemplo do que seria a Torre de Babel. A gente muitas vezes imagina a Torre de Babel como uma torre mesmo, né? Aquela torre mais, né? Como que eu posso explicar? Parecida como uma torre, sei lá, uma torre, estilo mais um prédio, talvez. Mas muitos teólogos argumentam que a Torre de Babel parecia mais com um zigurate, que são construções da época do Império Sumério ali, babilônico, e tem esse formato. Perceba que parece degraus, né? Tem várias partes que vão encaixando uma na outra e vai subindo essa torre, esse zigurate. Interessante porque quando você estuda sobre zigurate, fora mesmo do contexto cristão, e eles falam que os zigurates, para os babilônicos, têm a ideia de um portal para os céus. Eles entendem assim. Os zigurates eram construídos, de alguma forma, para que houvesse uma conexão entre o divino e o humano. E é isso que nós vemos aqui. Quando nós lemos o texto, eles falam aqui, vamos construir para uma cidade, para que o nosso nome seja célebre. E sabe o que é interessante? Eu estava estudando ontem sobre isso, eu vi uma afirmação no site História do Mundo falando assim, os zigurates eram feitos e eles eram nomeados, eles eram dedicados a deuses. Aí eu fiquei pensando, né? Esse aqui, se nós entendemos isso aqui como um zigurate, a quem eles estão dedicando esse zigurate, essa torre? Quem falou? A eles mesmos. Ou seja, quem é o Deus que eles querem exaltar? Eles mesmos. Eles querem ser os seus próprios deuses, ou o próprio Deus. Há uma rebelião não de divindades. Há uma rebelião clara do ser humano contra Deus, dizendo, eu vou construir uma torre para que essa torre leve o meu nome, para que o meu nome seja célebre, para que nós, de alguma forma, alcancemos a imortalidade. Lembra que eles sabiam da história do dilúvio. E de que forma que eles poderiam exaltar o nome deles, construindo um monumento para o nome deles. E mostrando claramente, Deus, nós não queremos que o Senhor seja o nosso Deus. Nós vemos aqui, então, algo parecido com o que aconteceu no jardim. Lembra o que a serpente disse? E se você comer do fruto, vocês serão como Deus. E o que há no coração do homem, o desejo de ser como Deus. Nós vamos olhar então aqui o texto e vamos perceber, vamos ler então aqui a partir do versículo 5. Pode, por favor, ler o versículo 5 e o versículo 6. Perceba, os seres humanos estão lá construindo uma torre a fim de que ela toque o céu, para a glória do nome deles. Olha que ironia usada nesse texto. Deus, então, ele vai olhar o que os homens estão fazendo, ele faz o quê? Ele desce. Ele desce para ver. Ou seja, enquanto os homens estão achando que eles estão elevando o nome deles até Deus, o texto mostra que não chega nem perto da altura que o nosso Deus está. Tanto que Deus precisa descer para ver o que está acontecendo. Olha o contraste da grandeza de Deus em relação ao esforço humano em se tornar um Deus. Deus precisa descer, porque nada do que o homem faça chegará perto de quem Deus é, daquilo que ele faz. Por isso ele desce. Vamos continuar. Versos 7 e 8. 7 e 8.
Então Deus, ele desce, ele percebe o que está acontecendo ali, e ele diz, eles vão construir isso, e depois o que eles desejarem fazer no coração deles, eles vão fazer, porque eles falam a mesma língua. Então Deus, a Trindade, em seu plano divino, decide então confundir aquelas pessoas, fazendo com que elas falem em diferentes línguas. E falando em diferentes línguas, eles não podem trabalhar juntos para construir tanto a cidade como a torre. Então há uma necessidade, uma obrigação da dispersão entre eles. Ou seja, Deus falou para que espalhasse sobre a terra, e o que aconteceu, gente? Eles se espalharam sobre a face da terra. Por quê? Porque Deus cumpre. Deus faz acontecer aquilo que lhe apraz. E ele disse, vocês vão fazer isso, e eles tiveram que fazer. Um outro contraste importante que nós precisamos entender entre o plano humano e o plano divino. Entre os dois planos, qual plano sobressai? O plano de Deus. Nós temos a liberdade, o Senhor nos deu a prerrogativa pela inteligência, pelo raciocínio, de fazer planos, de olhar e fazer planos. Mas o que nós precisamos entender é que Deus sempre tem a palavra final. Ele tem um plano dele. E as coisas vão acontecer conforme a vontade dele. Se a sua vontade, a minha vontade estiver alinhada com a vontade de Deus, tudo bem. Mas se não está alinhada, tenha certeza que o que vai sobressair é a vontade de Deus e não a sua. Porque Deus, ele é fiel para cumprir aquilo que ele fala. Vamos então, versículo 9. Por favor, alguém leia. Então, chamou-se ali o nome Babel. Traduzindo para o babilônico, seria uma tradução como porta para Deus, ou porta para os deuses. Traduzindo do hebraico, Babel, confusão. Interessante isso, né? Ou seja, quando os homens, eles querem, olha que interessante, quando os homens querem construir coisas pelos seus próprios planos, para que o seu nome seja glorificado e não o nome de Deus, o que acontece? Confusão. Quando o homem, de uma forma, desculpa a palavra, burra, decide olhar e falar, não, a glória é para mim, e não para Deus, o que acontece? Confusão. Porque a glória e a honra sempre será ao nosso Deus. Não existe torre, não existe obra, não existe nada que possamos fazer que fará com que nós roubemos a glória do nosso Deus. Ele é glorioso. E se nós tentarmos fazer isso, tenhamos certeza que haverá confusão, que alerta a nós. Dê a glória a Deus, viva para a glória de Deus, honre a Deus em todas as coisas, senão você viverá em uma Babel. Deixa eu ler com vocês. Pode. Une as pessoas na mesma língua, né? E quando você percebe aí nesse texto, né? Deus ali rompendo essa ideia do ser humano de tentar se unir, né? Pela sua própria forma. Lá no Pentecostes, Deus utiliza o Espírito Santo para fazer isso, né? Para trazer união, para que todos entendam a mesma forma. Né? Então, Deus tem o jeito de unir as pessoas. O ser humano quer fazer isso pelo seu próprio jeito, sua própria forma. Há um contraste, né?
da vontade de Deus, do plano de Deus e dos nossos próprios planos, né? Muito bom. Vou ler com vocês aqui. Um resumo aqui, para deixar ainda mais claro do que trata a Torre de Babel e essa rebeldia humana. A humanidade se estabeleceria em uma única região, Sinar, e unida por uma fala única, por uma única língua. O orgulho humano leva os homens a construir uma cidade grandiosa com uma torre magnífica, de forma a retificar aquele local, seria a habitação imutável do seu destino, pertencia a eles, o destino que pertencia a eles mesmos. A resposta do Senhor ao perigo imposto pela unidade humana em rebelião pelo orgulho e a subversão de sua unidade, por meio da confusão do diálogo humano e a dispersão dos homens por toda a terra. Deus, então, ele vê esses homens se unindo, como eu disse, e ele decide, então, espalhar eles para que eles não haja unidade entre eles, de forma que eles se comuniquem, né? E o pastor Elias contou muito bem. A gente vai falar disso um pouquinho agora, para nós terminarmos. Peraí, passa aqui. Ah, foi. Olha que citação interessante. A história explica o nome de Babel para o povo babilônico. Eu disse para vocês, porta de Deus, para o hebraico confusão. A humanidade quis erigir para si um grande nome por meio de suas obras, mas tudo que conseguiu foi confusão. Reflexão. E eu quero te fazer uma pergunta, não acho que é uma brincadeira, né? Por mais que seja engraçado. Você é um pisca-pisca ou um holofote? O que você é? O que eu sou? O que o pisca-pisca geralmente faz? Onde que ele é usado? Vai na festa de Natal ali, né? Geralmente na festa de Natal, coloca o pisca-pisca para decorar, né? E o pisca-pisca chama atenção, né? Chega num lugar com o pisca-pisca, ele fica olhando para ele chama atenção. É uma luz que chama atenção para si. E o que é o holofote? O holofote geralmente é uma luz que ela fica por trás ou pelos lados, mas ela não chama atenção para si, ela está escondida. Na verdade, o propósito dela é o quê? Iluminar algo, chamar atenção para algo. A pergunta eu faço de novo. Quem nós somos? Como luzes, pisca-piscas, chamando a atenção para nós, para o nosso nome, para a nossa glória, construindo torres para que o nosso nome seja célebre, ou nós somos holofote? Uma luz feita por Cristo em nós, a fim de direcionar a evidência para Deus. Porque nós levamos a glória e a honra para Deus. Quem nós somos? Olha que interessante. Gênesis 11, 4 e 5. Disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre, cujo topo chegue aos céus, e tornemos nosso nome célebre, o nosso nome célebre, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade. Agora, Gênesis 12, 2 e 3. Olha que interessante. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, te abençoarei, e abençoarei os que te amaldiçoarem, e abençoarei os que abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. De quem está falando aqui? De Abraão. Qual é o capítulo? 12. 12 vem depois do 11, né? Olha que interessante. Deus falando para Abraão, eu abençoarei e engrandecerei o seu nome. Deus fala, Abraão, eu vou engrandecer o seu nome. Oh, mas peraí, no capítulo 11 eles estavam justamente querendo fazer isso. Mas Deus agora está falando que ele vai engrandecer o nome de Abraão. Por quê? Porque quando Deus, no seu plano, no seu propósito, ele decide engrandecer o nome de Abraão, entenda aqui a nação de Israel, ele está trazendo glória para si. Porque por meio da nação de Israel, dos filhos de Abraão, que virá o descendente, que hoje nós todos nos reunimos no nome dele.
Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus pode engrandecer o nome de Abraão, porque engrandecer o nome de Abraão é mostrar o poder dele e a glória dele. Olha que interessante, leiam lá. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Para quê? Para que você receba glória? Para que todo mundo olhe para a cidade que você construiu e a torre que você construiu? Para que Deus seja glorificado. Se você hoje, pela graça, pode produzir boas obras, é a fim de que essas obras direcionem como holofote, a luz, para aquele que merece toda a honra e toda a glória. Tenha prazer nisso, meu irmão. Não tenha orgulho nisso. Tenha prazer nisso. Porque se você faz algo que é aprazível, agradável, esse algo serve para glorificar o nome do nosso Deus. Você consegue sentir prazer nisso? Não tem a ver com você, não tem a ver comigo, tem a ver com Ele. A glória e a honra a Ele. E isso precisa satisfazer o nosso coração. Isso precisa ser suficiente para alegrar as nossas vidas. O projeto de Deus. Acabamos de ver o projeto do homem. Construir uma torre. Fazer célebre o nome dele. E qual é o projeto de Deus? Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito o capacitava. Havia em Jerusalém judeus, tementes a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Todas as nações do mundo. Ouvindo-se este som, ajuntou-se uma multidão e ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Estamos agora em Atos, como o pastor pontuou. Em Atos dos Apóstolos, e há um movimento de Deus na descida do Espírito Santo. Para que o Espírito vem sobre os discípulos? Vem para que eles sejam testemunhas fiéis do Evangelho e proclamem o Evangelho para todas as nações da terra. E o marco disso é que quando o Espírito vem, eles falam outras línguas. Que línguas são essas? São línguas que nós não entendemos? Não, são línguas humanas, são línguas de povos espalhados por todos os lugares da terra. E agora eles estão reunidos em Jerusalém. E eles estão falando. E as pessoas que foram lá ouvir, que são desses povos, eles entendem. Então, na Babel, Deus então vem e confunde, a fim de que eles se espalhem. Agora, nesse momento, Deus, Jesus, o Espírito, pronto para iniciar o projeto da proclamação do Evangelho para todas as nações, lembrando? Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Essas pessoas então são capacitadas, elas estão lá, unidas, e elas começam a falar em línguas, mostrando que o nosso Deus uniu eles, a fim de mostrar essa unidade que Deus traz. Por quê? Porque eles proclamariam o Evangelho de Cristo em todas as línguas da terra. Enquanto o plano do homem traz confusão, o plano de Deus traz união. Enquanto o plano do homem visa proclamar o seu próprio nome e erguer o seu nome acima até os céus, o plano de Deus visa proclamar o nome dele, a glória dele sobre toda a terra. E Deus não precisa da torre. Ele usa nós. Nós somos o meio que Deus usa para proclamar quem Ele é sobre toda a terra. Para fazer o nome dele engrandecido sobre todos, entre todos os povos. Deus não precisa de torre. Ele tem a sua igreja, o edifício espiritual. Nós somos parte disso. Você fala português, inglês, o que você fala? Não importa o que você fala. A língua que você fala, importa o que você fala. Você está proclamando o Evangelho de Cristo. Por quê? Porque você é bom? Porque você auto se fez um monumento? Não. Porque Deus te fez o instrumento para engrandecer o nome dele.
Esse é o nosso Deus. Quando precisa trazer confusão, Ele traz confusão. Mas até a confusão que Deus traz é misericordiosa, a fim de que o ser humano não se afunde mais em seu pecado. A fim de que o ser humano não entre numa espiral terrível. Então Ele espalha. Mas anos e anos depois, Ele reúne pessoas de todas as línguas que Ele mesmo fez lá na torre para proclamar um só nome, o nome de Cristo Jesus, de Deus Pai e do Espírito Santo. Sabia que é legal? Nós estamos sentados aqui. Quantos anos depois do Pentecoste? E nós somos o quê? Brasileiros? Não existia Brasil assim. Existia o Brasil, mas não existia a nação brasileira. Nós somos alvos e receptores daqueles que proclamaram o Evangelho, desde a época dos apóstolos até nós. Pessoas que foram usadas por Deus para proclamar o Evangelho. E eu termino com esse desafio. E você, quer continuar construindo uma torre de Babel? Você deseja continuar fazendo monumentos em prol do teu nome? Ou você quer desistir disso tudo e ser um instrumento da proclamação do Deus glorioso que fez os céus e a terra, que fez todas as coisas, um Deus que julga, que pune, mas um Deus que redime, que salva? O que você quer? Você quer ser um pisca-pisca ou um holofote? Direcionado para a glória do nosso Deus. Vamos orar? Deus, muito obrigado, Senhor, por essa manhã. Muito obrigado porque a sua palavra é maravilhosa. A sua palavra, ela é incrível. E nós nos deleitamos na sua palavra porque ela mostra aquilo que nos satisfaz, que é o Senhor. A sua palavra direciona os nossos desejos e as nossas vontades para aquilo que de fato traz satisfação para a nossa alma, Deus. Nós não queremos ser construtores de torres, de cidades, em prol do nosso nome. Queremos ser proclamadores do seu nome sobre toda a terra, entre todos os povos. Porque nós entendemos que o seu nome é o único digno de ser glorificado, de ser conhecido. Ah, Senhor, muito obrigado por nos fazer seu instrumento, por nos fazer aqueles que transmitem, que falam da sua santa palavra. E nos ajuda a fazermos isso com prazer, com dedicação, com alegria, sabendo que não fazemos porque somos bem ranqueados ou temos um bom currículo. Fazemos isso porque o Senhor, em sua infinita misericórdia, nos escolheu como vasos de barro, habitando dentro de nós um tesouro, para sermos parte dessa grande missão do Senhor. Nos coloca no nosso lugar, Deus. Nos coloca na posição correta. Traz o nosso coração à humildade e coloca o Senhor na posição. Ou seja, mostra para nós a real posição que o Senhor já está, a fim de que nós nos humilhemos todos os dias. É assim que eu oro, Pai, essa manhã, pedindo que o Senhor nos ajude, que essa palavra não fique somente, Pai, em nossa mente, mas ela também age em nossos corações, transformando também as nossas atitudes, Senhor. É assim que eu oro, em nome de Jesus. Amém. Irmão, eu só queria um minutinho, queria agradecer, eu sei que não está todos os irmãos aqui, mas eu queria agradecer vocês publicamente pelo apoio ao projeto Camboja 2025. Nós conseguimos o valor, né, total, eu mandei um vídeo no grupo, não sei se vocês viram, nós conseguimos o valor e até ultrapassamos o valor. E eu não tenho palavras para agradecer vocês por estarem conosco. Que Deus continue abençoando a vida de vocês, os que não estão aqui ouvindo, se possa falar para eles também. Somos muito gratos e somos muito tocados pelo amor que vocês têm por nossa família, por nossos filhos, por nós, por esse ministério. Que Deus continue abençoando vocês sempre. Amém?